Quem não me conhece, eu sou Medicina e Biomedicina pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde eu me graduei em Ciências Biomédicas em 1968 e depois fiz o doutorado também na mesma instituição, onde fui professor por 20 anos lá. Depois eu fui professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, onde eu fundei o Núcleo de Informática Biomédica, que foi o primeiro núcleo de pesquisa e ensino no Brasil e talvez na América Latina na área, onde eu também atuei até a minha aposentadoria. Atualmente eu sou professor de várias faculdades, inclusive com muito orgulho da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, onde sou professor de Informática em Saúde e Telesaúde, e várias outras, como do Instituto EduMed. O meu envolvimento foi, ser um fundador da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, em dezembro de 1986, portanto nós estamos comemorando 35 anos de aniversário esse ano, né? Vamos ter aí muitas comemorações e lembranças de como foi isso. E em 2008, 2009, eu fui convidado para ser diretor de educação. Eu tinha sido presidente da SBIS, foi o segundo presidente. E o Cláudio Juliano, que também é muito envolvido em certificação, que é médico e fez o mestrado comigo aqui, sob minha orientação na Unicamp, ele, na época, reforçou bastante esse crescimento que foi relatado pelo Luiz Gustavo Chiataki da história do envolvimento da SBIS na certificação de software, né? Eu acho que a certificação é um processo fundamental em toda a sociedade moderna. A gente vê isso com as certificações ISO, desde a ISO 9000 e tantas outras, e a área de saúde, não somente na área de software, mas também na área de processos, é fundamental que tenham essas certificações. E na área de tecnologia de informação e saúde, muito mais, né? Porque a gente sabe que a segurança do paciente, a qualidade da atenção, o nível de segurança, a interoperabilidade, tudo isso depende dela ser certificada, ou seja, auditada e certificada. Não é você que fala. Como na primeira fase da certificação da SBIS, que era a autodeclaração, muitas empresas se autodeclararam, mas não tinha ninguém checando se era verdade isso e até que ponto. Quando a gente vai ver, na realidade, não tem 100% de certificação, não. A autocertificação geralmente é bastante falha. Então, a SBIS, em boa hora, criou, né, com o incentivo de vários presidentes, o Chiataki, a Aymar, a Bia e o Cláudio Juliano, criaram um sistema de certificação que foi o primeiro no mundo. Não sei se você sabe, mas foi o primeiro sistema de certificação de software no mundo, antes dos Estados Unidos. Claro que depois os Estados Uns deixou a gente comendo poeira, né? Eles têm um sistema de certificação que tem mais de 600 softwares certificados, enquanto a gente tem em torno de 60, aí, uns 10% do que tem nos Estados Unidos. Lá é obrigatório, aqui é facultativo, é opcional. Mas então, não é somente certificação de software, a gente tem certificação de processos, a gente tem certificação de segurança. Então, existem certificações de interoperabilidade, de usabilidade. Aqui nós vamos falar hoje mais de certificação de software, que foi o que eu mais me envolvi. E por quê? Porque ela é mais concreta, ela é mais objetiva, ela é feita por um comitê, uma comissão de auditores treinados pela SBIS, e que é baseada em um manual de requisitos objetivos, transparentes, fáceis de serem identificados e checados, uma espécie de checklist. Então, a empresa que tem um software, ela pode examinar o seu software para ver de acordo com a conformidade dos requisitos. Esses requisitos hoje são em torno de 500, tá? Se você for considerar os vários níveis de maturidade. Hoje a SBIS tem um processo em que ela certifica de acordo com 3 níveis de maturidade, né? 1 básico, 2 intermediário e 3 avançado. E a empresa pode escolher qual o nível que ela deseja certificar o seu software. Claro que o nível mais avançado tem muito mais requisitos muito mais difíceis de serem implantados. Então, a certificação do software se firmou no panorama brasileiro, principalmente pelo apoio do Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia e outros, para que ficasse uma coisa, assim, mais ou menos não oficial, mas reconhecida como de grande valor para uma série de coisas aqui que eu não vou rever, porque senão seria uma aula, né? Mas eu vou falar de alguns aspectos interessantes. Por exemplo, quando eu fui envolvido nisso, eu era diretor de educação da SBIS. Então, a SBIS começou a dar cursos sobre certificação.
E por que isso? Porque ninguém sabia nada sobre isso, não sabiam nem que existia e nem como que era feito. Então a SBIS reconheceu desde o começo que devia fazer um processo de conscientização do mercado, dos profissionais, das empresas de software, etc. Inclusive softwares não de empresas, mas de desenvolvimento próprio, também são certificáveis, certo? Softwares do governo, ESUS, também são certificáveis. De modo que essa questão da conscientização da indústria, do mercado, e também a educação de como você obter a certificação, o que eram esses requisitos, sempre fizeram parte do DNA da SBIS, e eu tive muita felicidade de poder participar disso. Então, em 2010, a diretoria de educação foi envolvida, a gente desenvolveu um site de suporte aos cursos, e, inclusive, ainda em 2010, nós demos o primeiro curso à distância, que foi feito por videoconferência em tempo real, pegando Ceará, Brasília e Ribeirão Preto. E aí nós começamos, então, a formar uma massa crítica de pessoas que entendiam o que era a certificação. Em 2011, 2012, o Instituto HL7, do qual também sou fundador e diretor de educação até hoje, também entrou nessa seara e nós demos o primeiro curso Extra SBIS. Foi em 2012, agosto de 2012, em Belo Horizonte, que teve quase 50 empresas participaram. E isso foi repetido. O Instituto EduMed, que eu sou presidente e fundador, começou a dar fez um processo chamado EduCert, que é Educação e Comunicação em Saúde, e até hoje já deu 26 cursos básicos, intermediários e avançados para ensinar as empresas a se certificarem e também para formar consultores e auditores. Bem, eu fui convidado a ser auditor e não aceitei, porque eu queria ser consultor, eu queria ensinar as empresas, porque a empresa, ela, às vezes, ao processo de certificação, ela não entende alguma coisa e ela é reprovada em algum requisito. E o requisito da SBIS é 100%, pessoal. Você não pode reprovar nenhum requisito sequer. Ao contrário dos Estados Unidos, que tem algumas metas percentuais que não são 100%. Mas no Brasil, a certificação é 100%, com alguns escopos obrigatórios, como o NGS 1, que é o nível de garantia de segurança 1, e o ECF, que é a estrutura, conteúdo e funcionalidade. Então, em função desses cursos, a gente criou uma massa crítica, eu, pessoalmente, em torno de 300 pessoas, e a coisa começou a se espalhar. A primeira certificação no Brasil foi feita pela AMV, pelo porte dela e pela importância, principalmente pela enorme consciência do empresário CEO Paulo Magnus, que sempre valorizou muitíssimo essa questão de certificação. Ela resolveu comprar a briga e foi a primeira grande a certificar. Daí em diante foi mais fácil, né? Outras empresas grandes e depois menores e pequenas também começaram a entrar. Então, por exemplo, a primeira consultoria que eu dei foi da WPD, que era uma concorrente na época em Recife, da MV, depois foi comprada pela Agfa, né? E foi a primeira consultoria que eu dei, aliás, indicado pelo meu amigo Kiyotaki. Depois também a InterSystems, a TOTUS, e assim hoje a gente tem cerca de 70 empresas, 72 empresas, em que eu atuei como consultor, ensinando basicamente, não somente eles se certificarem, mas, pessoal, melhorar a qualidade, né? Eu acho que o processo de certificação da SBIS melhorou tremendamente a qualidade dos prontuários eletrônicos, dos registros eletrônicos no Brasil. Até mesmo empresas como a Dr. Tis, né, da nossa querida amiga doutora Gian, também viu que não precisava ser só PEP, podia ser, por exemplo, um PAX. Então, a certificação da SBIS cobre na 4.3 não somente a ambulatorial, mas também a básica, que são registros eletrônicos de saúde que não são classicamente voltados ao assistencial. Bem, dito isso, o que aconteceu na pandemia? Parada geral, né? Primeiro porque a auditoria da SBIS sempre foi presencial, as minhas consultorias sempre paradas, até todo mundo entender como é que a gente poderia recomeçar. Eu fui um dos primeiros, acho que fui o primeiro a tentar fazer uma consultoria telepresencial, que foi para Philips, né, Tazi Philips, e funcionou.
Atualmente eu só estou dando consultoria telepresencial. Só esse mês eu já fiz 3 empresas que já estão se preparando para fazer a auditoria nos próximos meses. Isso também passou a fazer a auditoria telepresencial, ou seja, em tempo real, conferência, não é? Acabou funcionando e eu acho que não tem volta. Também os cursos que eu dou são todos à distância agora, justamente porque, como foi relatado pelo nosso presidente Luiz Gustavo Chiatacchi, hoje a SBIS aumentou com a ajuda de uma equipe jovem, liderada pelo Luiz Virgínio Júnior, é meu orientado doutorado na Unicamp, foi meu orientado de mestrado, ele se especializou na área de certificação, a tese dele é sobre isso, de doutorado, e então a gente tem hoje, além da versão 5 atualizada dos sistemas ambulatoriais, que vem substituir a 4.3, que estava vigente, nós temos desde 2020, então, ambulatorial, temos para consultórios isolados, temos para telemedicina, teleconsulta, teleinterconsulta e teletriagem, está para ser publicado de internação, que não tinha antes, que sempre foi um objetivo grande da SBIS de ter, né, para justamente pegar um hospital completo, ambulatório, laboratório, clínica radiológica e internação, e fazer finalmente, então, uma suíte de certificação completa. Ainda faltam, também vai sair vai ser publicada a de pronto atendimento e também a de receita digital. Com isso, sobram ainda algumas poucas, cobrindo outras áreas da informática em saúde. Eu, pessoalmente, acho que, por exemplo, a gente deveria fazer uma de Personal Health Record, ou seja, prontuário eletrônico de saúde, e também de aplicativos móveis, tá? Que está precisando também. Bem, então é isso. Quanto à certificação de software, é uma coisa difícil, complicada, complexa, demorada, exige um certo investimento por parte da empresa, tanto para a consultoria quanto para a auditoria, compra de SDKs, o próprio custo do redesenvolvimento ou da adaptação do software em função daquilo que é apontado como em não conformidade ou em conformidade parcial. Mas o resultado, em geral, e eu posso dizer isso de cima da minha experiência de 11 anos, e mais de 70 empresas, que o resultado é fabuloso. Melhora muitíssimo mesmo a qualidade, os processos, o conteúdo, o uso de terminologias e até a interoperabilidade. E para terminar, meus caros, só para falar de interoperabilidade, ela não é testada com auditores. A interoperabilidade é testada com interoperabilidade, ou seja, você tem que colocar as empresas trocando informações entre si, de tal forma que elas consigam comprovar. Então, no HL7 é onde que se faz o teste de interoperabilidade. Então, no Instituto HL7 Brasil, nós fizemos o ano passado, em novembro, a primeira Conectatona brasileira. Conectatona é um certame em que as empresas participam e utilizam um perfil técnico desenvolvido por alguém para verificar se eles conseguem trocar mensagens de interoperabilidade, inclusive com vinculação semântica, etc. Então, tivemos uma grande equipe do Instituto HL7, né, orientados inclusive por mim, pela doutora Jussara, pelo doutor Guilherme, pelo Ítalo Macedo, e várias outras que fizeram um acordo com o DataSUS. Então, a primeira Conectatona, nós testamos a interoperabilidade do sistema de notificação de resultados de teste de COVID, PCR sorológicos, para RNDS, para a Rede Nacional de Dados de Saúde. Participou a LIS Brasil, que é uma ONG que reúne todos os desenvolvedores de sistemas para laboratório clínico, né, LIS Brasil, Laboratory Information System, que participou como patrocinador e indicou 20 empresas do seu grupo que fizeram a Conectatona, participaram, conseguiram demonstrar a interoperabilidade e hoje todos os sistemas notificam a RNDS usando um perfil publicado pelo próprio DataSUS, lá pela diretoria do querido Jackson Barros, da Juliana Zinader, né, e tantos outros colegas aí que estão fazendo esse trabalho magnífico. Então, certificação de interoperabilidade, certificação de conteúdo, estrutura, funcionalidade, certificação de segurança, certificação de proteção de dados, certificação de usabilidade, certificação de processos. Tudo isso faz parte do universo da certificação
E aos poucos o Brasil, com a ajuda desses pioneiros, estamos chegando lá, ficando certamente em segundo lugar no mundo. Nem a Europa, nem a Ásia, nem a Austrália, nem a Inglaterra tem um sistema de certificação igual ao nosso. Com muito orgulho. Ciência de dados, realmente a certificação ela deve procurar certificar o registro eletrônico de saúde. O que é um registro eletrônico de saúde? É qualquer banco de dados, tabela, banco de dados clínico, demográfico que seja identificado. Então, desse ponto de vista, é bastante ampla, porque ela cobre qualquer tipo de registro eletrônico de saúde. Acontece que a certificação da SBIS ela focou mais em cima de sistemas de registro eletrônico de saúde, como, por exemplo, PEP, LIS, RIS, telemedicina, receita digital, internação ambulatória, etc., que é a parte que são os softwares que realmente são implementados para serem vendidos no mercado, para serem utilizados, etc., e que é o foco da certificação. Mas a área de pesquisa, por exemplo, bancos de dados de pesquisa clínica, a área de ciência de dados, que é o que pega e faz o aproveitamento secundário dos dados que vêm do registro eletrônico de saúde e que geralmente são anonimizados. Essa área ainda não é certificada, tá? Eu acho que ela é uma das que nós vamos ter que enfrentar dentro em breve, porque ela está sendo muito usada e abusada. Né? Então, padrões como o MOP, por exemplo, ou então o REDCap, que são usados em pesquisa clínica, eles não são certificados, mas eles têm uma estrutura modelar, um modelo que pode ser certificado. A gente tem que lembrar que o processo de certificação do software ele também tem normas. Né? Por exemplo, a BNT, ela traduz e publica normas de organização de prontuários eletrônicos, de segurança, de modelos de dados de transição de cuidados. Para quem não sabe, existe uma comissão especial de estudos em informática em saúde há muitos anos, do qual, inclusive, eu faço parte, que tem 5 grupos de trabalho. Um deles é de interoperabilidade ou semântica, tem também o de segurança de informação e segurança do paciente, do qual eu participo, e até mesmo de farmácia, né, de sistemas de nomenclatura e controle de produtos farmacêuticos. Bem, então, o processo de certificação, pessoal, não é para ser simples. Quem que disse que tem que ser simples? Ele tem que ser complicado. Nos Estados Unidos tem 2.500 requisitos, demora 6 meses e custa $100 mil para você certificar, e é obrigatório. E todo mundo quer entrar no mercado americano. Para que serve a certificação? Para garantir qualidade mínima, para garantir competição no mercado. Se a sua startup acha que não deve, porque é muito complicado, porque é caro, é porque você não reservou dinheiro para compliance. Porque nos Estados Unidos, todos os investidores, quando eles fazem o due diligence, né, fazem a diligência para ver se você tem alguma chance de ter sucesso, eles levam em consideração hoje como um dos 3 principais fatores o compliance. O compliance significa, em geral, certificação. Aí nos Estados Unidos é feito pelo governo, não é feito pela SBIS, é feito pela ONC-HIT, né? O Office of National Coordinator of Health Information Technology, e envolve o Inmetro deles lá, que é o NIST, né, o National Institute of Standards in Technology, envolve a ANSI, American National Standards Institute, envolve o Instituto HL7, lá o HL7 International e tudo mais. Então, isso é considerado como uma coisa fundamental de qualquer indústria desenvolvida no mundo, você ter certificado. O que acontece com o ecossistema de startups brasileiro? Não dá bola para isso, tá certo? Na hora de fazer o seu budget, de fazer o seu plano de negócios, a última coisa que eles colocam é compliance. E compliance hoje é uma coisa muito séria. A LGPD vai pegar essa turma feio, vai quebrar muita gente. Então, muitas pessoas de startup argumentam comigo que a certificação é um obstáculo à inovação, que a LGPD é um obstáculo à inovação, que essas leis atrapalham o desenvolvimento do sistema de inovação. Pois eu vou dizer para vocês muito categoricamente, não, é o contrário. Eles inabilitam o sistema de inovação por permitir coisas mal feitas, inseguras, e que não obedecem os cânones, os parâmetros daquilo que é uma tecnologia, que é uma ciência. Informática em saúde é uma ciência, pessoal. Tem milhares de trabalhos publicados dizendo que tudo isso tem uma lógica. Por que tem que ter um número inambíguo de identificação do paciente? Porque isso tem uma lógica.
Você tem que obrigar a ter isso, não é? Não pode deixar o Léo, eu vou colocar se eu quiser. Né? Então, aqui nós temos que avançar a ciência da certificação. Existem grupos de pesquisa no Brasil que só se dedicam a isso. Por exemplo, o Instituto de Tecnologia de Informação Renato Archer, em Campinas, tem um grupo enorme de teste e certificação de software. Não na área de saúde, em tudo. Né? E isso é uma constante. Tanto é que você não vai sobreviver no mercado se você não tiver, pelo menos, a conformidade aos requisitos básicos que constituem algumas coisas que não são da SBIS, não são do CFM, são da lei. Então, aqui é importante não simplificar. Agora, para terminar, a SBIS tem desde o começo um canal aberto, pessoal, com o mercado. Chama-se Comissão de Certificação, de qualquer um pode participar. Então, inclusive, até um CEO ou CIO de uma empresa pode solicitar para participar, ela é aberta. Segunda coisa, existe um período de consulta pública, de 1 a 3 meses, em geral, para todos os requisitos, os manuais de requisitos novos, em que o mercado pode se manifestar, dar sugestões, pedir para tirar, pedir para colocar. Qual que tem sido a resposta disso, pessoal? Muito pobre. Pouca gente se interessa. Tem gente que contribui, eu mesmo contribuí bastante em todas as consultas públicas, né? Em uma das versões eu fiz mais de 200 sugestões de modificações, mas a verdade é que o mercado não se interessa em contribuir e depois quer reclamar. Então, preste atenção nas consultas públicas, porque elas são o canal aberto, a oportunidade, porque isso é de norma. A norma internacional de certificação obriga você ter um período de consulta pública, consulta do mercado, a aferição de sugestões, de propostas, etc. Mas, finalizando, o que acontece é que todas as certificações tendem a ficar mais complexas com o tempo. Tá? A primeira certificação, a 3.0, tinha 200 requisitos. A 4.3 pulou para 360. A 5 pulou para mais de 500. Vamos chegar, eventualmente, na certificação dos Estados Unidos, com 2.500 requisitos. E isso é, para eles, o mínimo necessário para que o sistema possa ser considerado de qualidade e segurança. Tá bom? Então, essa é a tendência. Não adianta reclamar. O negócio é aderir e contribuir para que seja cada vez melhor. Um outro grupo de certificações importantes são as certificações de processo da Health Information Management and System Society, que são chamados de genericamente ENHAM, em inglês quer dizer Electronic Medical Record Adoption Model. Este é um modelo de maturidade, um modelo que vê qual o grau de adoção, de informatização do hospital em vários setores na área clínica, né, que é a adoção do registro médico eletrônico ou do PEP. Essa certificação, que é feita pela RIMS Analytics, e no Brasil representada pela Folks Latin America, do Dr. Cláudio Juliano Alves da Costa, ela procura identificar qual o grau de uso da informática e a qualidade da implementação, e tem uma graduação que vai de 0 a 7. Né? E os 6 e os 7 são, respectivamente, hospital papel, sem papel e hospital digital. Aqui no Brasil nós já temos mais de 20 hospitais que têm a qualificação 6 ou 7, alguns deles muito importantes, como, por exemplo, algumas Unimedes, como a de Recife, que foi a primeira a ter tirado, mas nós vemos aqui que o software é muito importante. Você ter um software certificado de qualidade é extremamente importante e fundamental para se conseguir uma certificação em RAM nível 6 ou nível 7. Então, por exemplo, apenas 2 empresas no Brasil detêm esse título nos hospitais que foram certificados pela RIMS, que são a Philips Stasi e a MV, com a maioria dos hospitais certificados em nível 7. Né? Então, embora não seja uma certificação de software em si, é necessário para conseguir todos os níveis e as qualificações necessárias para conseguir um bom nível 6 ou 7, é importantíssimo ter um software certificado também. E esses 2 que eu falei, Philips Stasi e MV, tem, né, há bastante tempo já. Um comentário final que eu gostaria de fazer, inclusive com relação à certificação profissional, né? Não é somente a certificação de software, nem certificação de processos, nem certificação de interoperabilidade, nem certificação de usabilidade.
nem certificação de compliance legal como LGPD. Todas essas são necessárias. Nós vamos ter que progredir como sociedade civilizada e organizada. Nosso método e nossa meta é chegar a ser uma Alemanha, não é mesmo? Onde tudo isso já existe desde o século XIX e não existe contestação nenhuma a respeito. Mas a certificação profissional é de fundamental importância também. Eu só gostaria de deixar aqui a minha contribuição, porque em 2010 até 2012, nós, como diretor da educação da SBIS, nós montamos o ProTix, que é um programa de profissionalização de tecnologia, informação e comunicação em saúde, imitando os que tem, né, semelhantes aos que tem nos Estados Unidos, da RIMS, no Canadá, na Austrália, na Inglaterra, na Europa, etc. Esse programa teve uma continuidade, tem uma continuidade até hoje. Ele busca qualificar e desenvolver o conhecimento técnico e científico por parte das pessoas. E como parte do ProTix, a gente fez o CPTix, que é um certificado profissional de tecnologia, informação e comunicação em saúde, que é aferido através de currículo na área e também de uma prova que é feita anualmente ou 2 vezes por ano, e que desde 2012 ela é realizada regularmente no Brasil. E as pessoas que conseguem, então, se habilitar nessa prova, nesse currículo, elas recebem um título, um certificado profissional, né, de reconhecimento profissional. É um reconhecimento de mercado também, e que hoje em dia ele se vai somar à certificação do software e de todas as outras coisas que eu falei. Inclusive, a SBIS agora dá também um certificado para a empresa que tiver profissionais certificados. Aqui, mais uma vez, citando o querido amigo Paulo Magnus, né, que é um grande, uma pessoa que acredita muito nesse processo de certificação. Ele tem a empresa que tem mais profissionais certificados na área de CPTix. Ele tem 14 ou 15 profissionais certificados, então Paulo vai ganhar um certificado para a empresa, para me ver como uma empresa notória, né, uma empresa de destaque. Eu acho que a certificação profissional dos profissionais de saúde, como o Dr. Luiz Roberto de Oliveira coordena o grupo do RUT de educação digital na área de saúde, é também uma coisa que me dedico também há muitos anos. Né? O primeiro curso que a gente introduziu na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, chamava o microcomputador na prática clínica, foi em 1981. E de lá para cá a gente continua ensinando isso para os estudantes de medicina, enfermagem, odontologia, residentes, médicos jovens, médicos não tão jovens. É um trabalho sem fim, né? Um trabalho de Sísifo, mas tem que ser feito para que o Brasil se desenvolva mais nessa área. Tá bom? Então, eu acho que com isso a gente cerca mais ou menos todas as coisas que a gente tem que falar de certificação.